Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Eu sou a Tainá e hoje eu tô de volta para fazer um pão ciabatta. Essa receita ela é bem fácil, ela é ótima para quem está começando a fazer pães e vai te surpreender pelo resultado. E para que todo mundo possa fazer, eu vou te mostrar três opções. Uma ciabatta feita somente com levain, uma outra feita com método híbrido, que é uma mistura de levain com fermento biológico, e uma terceira opção feita com poules, que é um pré-fermento super fácil de fazer. E aí você escolhe qual a opção melhor para você, já que o passo a passo é exatamente o mesmo para todas elas. Então fica comigo até o final para ver o resultado de cada uma, que eu vou te mostrar qual foi a minha preferida. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos vídeos. Vamos lá conferir! Para fazer a nossa ciabatta, nós vamos usar 250 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de levain, 170 ml de água filtrada, meio grama de fermento biológico seco, 5 gramas de sal e 15 ml de azeite. Nós vamos começar adicionando o fermento biológico e o sal à farinha e vamos mexer até misturar bem. Em seguida, com a ajuda de uma balança, pesamos 80 gramas do levain. Como você pode ver, eu estou usando o método híbrido, que mistura levain com fermento biológico, mas a lista de ingredientes dos outros métodos você vai encontrar na descrição do vídeo. E aí é só escolher o que for melhor para fazer e seguir o mesmo processo. Lembrando que geralmente eu deixo uma sobra para alimentá-lo novamente. Pode parecer pouco, mas essa quantidade que você está vendo aí é suficiente. Depois acrescentamos a água, e é importante sempre usar água filtrada no pão e no levain. Metade do azeite vamos misturar com uma colher. Você também pode misturar em uma tigela somente os ingredientes líquidos para depois juntar aos secos se preferir. Misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e você não veja mais farinha na tigela. Vamos cobrir e deixar descansar por 30 minutos em temperatura ambiente. Após o descanso, você vai notar que a massa vai ter mais estrutura e assim já podemos começar a sovar. Nós vamos fazer 4 sovas com intervalo de 30 minutos entre cada uma delas. É só puxar a parte lateral da massa e levá-la ao centro pressionando. E vamos repetir esse processo de 8 a 10 vezes em cada sova. Você pode umedecer as mãos com água para ajudar a não grudar na massa. No final, adicionamos metade do azeite que sobrou pela lateral da tigela. Cobrimos e deixamos descansar por mais 30 minutos. Vamos repetir o mesmo processo, sempre pegando a parte lateral e levando ao centro. E agora você consegue notar que a massa começa a oferecer mais resistência. Quando temos azeite na tigela, fica um pouco mais difícil porque a massa escorrega, mas pode ir sovando e apertando que você vai conseguir incorporar. Depois das dobras, eu viro a massa, acrescento o restante do azeite, cubro e deixo descansar por mais 30 minutos. Se quiser ver se o glúten está bem desenvolvido, molhe as mãos e puxe delicadamente com uma parte da massa como você está vendo aí.
Caso consiga ver o seu dedo através da massa sem rasgá-la, é sinal de um glúten bem desenvolvido e você está no caminho certo. Para terminar, vamos fazer uma última dobra, que é conhecida como dobra de bobina, onde vamos levantar a massa e dobrar por cima dela mesmo. Depois girar a tigela e repetir o mesmo movimento. Agora é só cobrir e levar para a geladeira de 12 a 24 horas, como preferir. Assim que retirar a massa da geladeira, o ideal é fazer a modelagem, quando ela ainda está gelada, porque vai ser mais fácil de manusear. Vamos polvilhar farinha nas laterais e por cima da massa. Eu adoro usar esse difusor de chá, mas uma peneira de malha fina também vai te ajudar a distribuir a farinha mais uniformemente. Desgrude a massa com a ajuda de uma espátula, empurrando pelas laterais para jogar um pouco de farinha por baixo. Polvilhe farinha na bancada e após retirar a massa da tigela, polvilhe farinha na parte de cima também. Vamos ajustar para deixá-la num formato um pouco mais retangular e com uma espátula dividimos em duas partes. Se preferir pães menores, você pode dividir em 4 ou cortar no tamanho que desejar. Geralmente a ciabatta é um pão sem modelagem, então basta cortar e deixar fermentar. Agora com cuidado e sem apertar muito, rolamos a massa até ela ficar bem coberta de farinha. Aqui eu estou usando um couchê de padeiro, que é um pano de algodão ou linho mais grosso. Ele ajuda a absorver a umidade, mas você pode usar um pano de prato ou polvilhar bastante farinha na própria bancada para não correr risco da massa grudar. Vamos cobrir a massa com um pano e deixar fermentar por 1h30. Mas lembre-se que esse tempo pode variar dependendo da temperatura ambiente de onde você mora. Para assar eu vou usar um papel Dover, que é um papel antiaderente. O papel manteiga comum geralmente gruda na massa. Eu giro a massa e transfiro com cuidado para não apertar e tirar os gases. Pegue pela parte de baixo com cuidado e transfira para o papel. Se você não for assar na pedra refratária, pode transferir direto para uma assadeira. Vamos pré-aquecer o forno por 40 minutos a 250 graus com uma pedra refratária e uma assadeira no fundo. Na hora de assar, eu reduzo a temperatura para 230 graus, despejo 50 ml de água na assadeira e borrifo água dentro do forno. Isso vai ajudar a gerar vapor e criar uma casca mais crocante. Assei por 25 minutos, mas esse tempo pode variar, então fique de olho até o pão estar dourado. Deixe resfriar em uma grade por pelo menos 20 minutos antes de cortar.
Então essas são as ciabatas feitas com os 3 métodos diferentes e todas ficaram ótimas. A minha preferida é a que eu fiz com o método híbrido, porque ela tem o sabor do levain e o fermento biológico dá uma ajudinha na fermentação. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já já eu volto com mais pães. Se tem algum pão que você queira ver aqui no canal, deixa lá nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Um beijo!